Gente, vamos corrigir esse exercício, né, da página 209, os números 9, 10 e 11. Número 9 tá assim. Em um grupo de 5 adolescentes, há 3 garotas e 2 rapazes. Quantas são as possibilidades de duplas formadas por esses adolescentes? Ó, para facilitar para entender, vamos supor os 5 adolescentes sendo, ó, vamos supor aqui que os 5 adolescentes são a Rayane do 85, né, ó, Thaís Oliveira do 85, Neiriele do 86, o Thiago Pimentel do 85 e o Eduardo do 86. Bom, com esses 5 adolescentes, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5. Podemos montar as seguintes duplas. Por exemplo, olha só, posso fazer a Rayane com a Thaís Oliveira. Então, ó, Rayane e Thaís Oliveira. Depois, a Rayane com a próxima aqui, Neiriele, ó. Rayane e Neiriele. Posso fazer a Rayane com o Thiago Pimentel. Então, Rayane com o Thiago Pimentel. E a Rayane com o Eduardo. Rayane com o Eduardo. Beleza, já consegui montar a dupla da Rayane com todos. Vamos pegar a Thaís agora, montar ela com todos. Thaís e Rayane, já coloquei aqui, ó. Não, então não vou colocar de novo, porque a Thaís e a Rayane já está aqui. Então, eu vou ir para Thaís Oliveira e Neiriele. Então, ó, Thaís Oliveira e Neiriele. Thaís Oliveira e Thiago Pimentel. Então, ó, Thaís Oliveira e Thiago Pimentel. Thaís Oliveira e Eduardo. Thaís Oliveira e Eduardo. Beleza, já montei a Thaís com todas as duplas possíveis que ela pode formar aqui, né? Com esses adolescentes. Vamos pegar a Neiriele. Ó, Neiriele com Rayane já tem. Neiriele com Thaís Oliveira também já tem. Então, vou pegar a Neiriele com o Thiago Pimentel, que tá faltando. E a Neiriele com o Eduardo, que tá faltando. Beleza. Agora, vamos pegar o Thiago Pimentel. O Thiago Pimentel com a Rayane já tem, ó. Rayane com o Thiago Pimentel. Thiago Pimentel com a Thaís Oliveira já coloquei aqui, não preciso colocar de novo, porque é a mesma dupla, né? Não vai escrever de novo. Thiago Pimentel com a Neiriele também já existe, não vou escrever de novo. Então, eu consigo montar o Thiago Pimentel com o Eduardo. E o Eduardo já montou dupla com todos, olha só. Eu tenho ele com a Rayane, ó, Rayane e Eduardo. Eu tenho ele com a Thaís Oliveira, ó, Thaís Oliveira e Eduardo. Eu tenho ele com a Neiriele, ó, Neiriele e Eduardo. E tenho ele com o Thiago Pimentel e Eduardo. Ou seja, eu consegui já montar todas as duplas possíveis. Quantas duplas deu? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Consigo montar no máximo 10 duplas. Então, são 10 possibilidades de duplas. Respondi a letra A. Vamos ver a letra B. Olha o que a letra B pergunta. Qual é a probabilidade de essa dupla ser formada apenas por meninas? Ó, se a gente for pensar, o meu espaço amostral aqui, né, ó, o espaço amostral que é chamado de S, né, o livro de vocês chamou de S, vou colocar esse aqui que eu acho que fica melhor, né? O meu espaço amostral aqui são todas as duplas possíveis, então, 10 duplas. Dessas 10 duplas, quantas duplas são meninas? Vamos marcar lá quantas são meninas, ó. Quer ver, ó? Eu tenho aqui a dupla Rayane e Thaís Oliveira, dupla de meninas, porque quer saber a probabilidade de ser apenas meninas, né? A dupla ser apenas meninas. Ó, Rayane e Neiriele, né, ó. É uma dupla que contém só meninas. Vamos ver quem mais, ó. Thaís Oliveira e Neiriele. É uma dupla que contém só meninas. Ó, no caso agora não tem mais. São essas três. Rayane e Thaís Oliveira, Rayane e Neiriele, Thaís Oliveira e Neiriele. Ou seja, são três duplas formada por apenas meninas. A probabilidade, então, o evento são 3, né? Porque são 3 duplas, o espaço amostral é 10. Então, a probabilidade é 3 em 10. Então, 3 em 10. 3 décimos, não tem como simplificar, para por aqui, né? Ó. Então, agora, deixa eu só desmanchar isso aqui, né? Para não ficar marcado aqui.
Vamos, então, seguir para o próximo exercício. O número 10. O número 10 tá lá, né? Com os algarismos 2, 3, 6, 7 e 8, formam-se números de 4 algarismos distintos. Escolhido um desses números ao acaso, qual a probabilidade de ele ser na letra A par, né? E na letra B que é ímpar? Vamos fazer a letra A primeiro par. Primeiro eu tenho que descobrir quantos números de 4 algarismos eu consigo formar usando os algarismos 2, 3, 6, 7 e 8. Olha só, por exemplo, eu poderia formar os números de 4 algarismos, são aqueles números que vão, olha só, ó, 1000, tem 1, 2, 3, 4 algarismos, até 9.999. Então, 1, 2, 3, 4. Porque se eu partir para 10.000, ó, 10.000 já não entra mais, porque 10.000 é número que tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos. Então, números de 4 algarismos são números que estão entre 1.000 e 9.999. Só que eu quero números que estão entre 1.000 e 9.999, né? Inclusive estes números aqui são de 4 algarismos. Porém, mas eu quero números que estão entre eles, que são formados com 2, 3, 6, 7 e 8. Por exemplo, um dos números que faz parte do que está falando no exercício 10, por exemplo, seria esse número aqui, ó. Quer ver? Ó, uso o 2, uso o algarismo 6, por exemplo, uso 7, uso 8, por exemplo. Formei um número que tem 1, 2, 3, 4 algarismos. Esse número é o 2.678, né? Ó, é um número de 4 algarismos. Mas quantos números eu consigo formar utilizando esses algarismos aqui? É isso que eu tenho que procurar. Bom, se a gente for pensar, o número vai ter 4 algarismos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto algarismo. Bom, para o meu primeiro algarismo, quantas possibilidades a gente tem? Bom, pode encaixar no meu primeiro algarismo ou número 2, que são os de 2.000 alguma coisa, ou 3, que são de 3.000 alguma coisa, ou 6, né? Ou 7 ou 8, que são de 8.000 alguma coisa. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, 5 possibilidades. Para o meu segundo algarismo. Para o meu segundo algarismos, já que me falou que tem que ser algarismos distintos, por exemplo, quando o 2 está aqui no primeiro lugar, eu não posso repetir o 2 aqui no final. Não pode, porque aqui está me falando que tem que ser algarismos distintos. Então, por exemplo, o número que estiver ocupando a primeira casa aqui, né? A casa dos milhares, eu não posso repetir ele para cá. Então, eu tinha 5 possibilidades aqui. Só que agora, para mim preencher esse, eu vou ter 4 possibilidades, porque existe um que estará aqui e não pode ser usado para cá. Agora, e quando chega aqui, quantas possibilidades eu tenho? Olha, dos 5 algarismos que está me falando aqui que vai ser usado, existe um que está no milhar, ou, né, nas unidades de milhar. Existe outro que está aqui na centena, então, já ocupou 2. Então, para cá, se era 5, tira 2 fora, que um vai estar aqui, outro aqui, eu tenho 3 possibilidades. E quando chega aqui, eu vou ter 2 possibilidades. Então, para me achar a quantidade, é só eu multiplicar isso aqui, né, ó. 5 vezes, então, fiz aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, esse 120 aqui é como se fosse o meu S, o meu espaço amostral, tá? Ou seja, são todos os números de 4 algarismos que eu consigo formar utilizando os algarismos 2, 3, 6, 7 e 8. Bom, eu preciso saber quantos são par. Pares vão ser aqueles, né, são os que terminam ou com esse algarismo 2, ou com 6 ou 8. Para ser par, porque se terminar em 3, ele é ímpar. Se terminar em 7, ele é ímpar, então não pode.
Então, para ele ser par, são aqueles que terminam em 2, em 6 ou em 8. Vamos achar quantas possibilidades eu tenho para aqueles que terminam em 2, 6 ou 8. Ó, então, vamos procurar primeiro a quantidade que terminam em 2. Então, o meu 2 vai estar aqui no final. Ele está ocupando já o quarto algarismo, né? Para ser par, terminando em 2, no caso, então. Ele está lá no final, ocupando lá as unidades. Bom, então aqui eu posso encaixar quem? Já que o 2 está aqui no final, então eu posso encaixar ou 3, ou 6, ou 7, ou 8. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4 possibilidades. 4 possibilidades. E para esse daqui, quantas possibilidades eu tenho? Olha, vai ter um algarismo, dos 5 algarismos aqui, que aqui é um total de 5. Desses 5 algarismos aqui, né? A gente tem o quê? Um algarismo está aqui nas unidades de milhar e o outro está na unidade simples, que é o 2. Então, eu vou ter de 5, eu vou ter, tira 2 fora, 3 possibilidades. É só diminuindo um para cada lugar que eu vou. Vamos para o próximo, quantas possibilidades eu tenho? 2. E aqui, quantas possibilidades eu tenho? Apenas uma, que seria ser esse número 2. Então, ó, 4 vezes 3, né, ó, vezes 2 vezes 1, ou seja, eu tenho 24 números que são formados com esses algarismos aqui. São de 4 algarismos, são utilizados esse aqui para formar e que terminam em 2. Quantos terminam em 6? A mesma coisa, gente. Ó. Aí, o 6 vai estar aqui no final. Ó. Agora é como se fosse o 6 ali no final. Número par terminando em 6. Se o 6 está aqui no final, as possibilidades que eu tenho para o primeiro é 4, porque do 5, o 6 vai estar no final, então vai sobrar 4. Aqui para o segundo, né? Para centena, 3 possibilidades. Assim vai, 2. Então, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Também, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, aqui embaixo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 24. É a mesma coisa, eu tô repetindo, tá vendo? Ó, repara aí para vocês verem, ó. E os que é terminado em 8? A mesma coisa, porque agora, o que que acontece? Agora, quem está aqui no final é o número 8. Né, ó. Se o 8 está aqui, o primeiro pode ser escolhido de 4 maneiras, o segundo de 3 e o terceiro de 2 maneiras. Aqui só uma possibilidade, que seria o 8. Então, também 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 24 maneiras. São 24 números que terminam com o algarismo 8 e que eu consigo formar com esse daqui, né? Sendo o número de 4 algarismos. Bom, quantos pares ao todo eu tenho? Ó, eu tenho 24 que termina em 2, mais 24 que termina em 6, mais 24 que termina em 8. Ou seja, 3 vezes o 24, né? A quantidade de números pares é 72. Por que 72? Porque se a gente fizer aqui, ó, 3 vezes o 24, a gente encontra que é igual a 72. Tá, ó. Então, quantidade de algarismos pares, 72. Deixa eu apagar essas outras coisas que não precisa aqui, ó, porque senão vai atrapalhar a gente. Esse azulzinho aqui pode deixar, tá? Porque é bom que faz parte da resolução ali. Ó, se eu tenho 72 números pares, né? E são 72 números pares, e eu quero fazer o seguinte: achar a probabilidade, né? Qual é a probabilidade de ser par? O total de números que eu consegui formar são 120, né? Ou seja, o meu espaço amostral, esse aqui é meu espaço amostral, é 120. A probabilidade de ser par, par são 72 números, então vai ser 72 em 120. São 72 números pares em um total de 120 números. Aí, 72 sobre 120, eu consigo simplificar fazendo a divisão por 2. Não, 72 dividido por 2 dá 36, 120 dividido por 2 dá 60. Ainda consigo simplificar, né, ó, 36 60avos. 36 dividido por 2 dá 18, 60 dividido por 2 dá 30.
O 18/30 também consigo simplificar, fazendo a divisão por 2. 18 dividido por 2 dá 9, 30 dividido por 2 dá 15. O 9/15 eu consigo também simplificar. 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Então, deu 3/5. Quando chega em 3/5, não tem como simplificar mais. Então, a probabilidade de sair número par, nesse caso aqui, é 3/5, tá? E qual a probabilidade de sair ímpar? Bom, o espaço amostral é 20. 72 são números pares. Se 72 são números pares, quando os outros, então, são ímpares, porque o número vai ser terminado, com certeza, ou em 2, ou em 3, ou em 6, ou em 7, ou 8. Ou ele vai ser terminado em par. Os números da gente se classificam em par e ímpar, né? Se 72 são pares, para me achar os ímpares, basta eu fazer 120 menos 72, que é igual a 48, né? Mais fácil fazer assim. Ou então pode procurar quantos números terminam em 3 e quantos números terminam em 7. Mas é muito mais prático pegar o total de números que eu tenho, que é 120, né? Que é o meu espaço amostral, menos o total de números pares, que aí eu acho os números ímpares. Então, os números ímpares são 48. A probabilidade de sair número ímpar é 48 números em 120. Então, a probabilidade ali, 48 sobre 120. 48 120avos, eu consigo simplificar por 2. 48 dividido por 2 dá 24, 120 dividido por 2 dá 60. Novamente, eu consigo dividir por 2. 24 dividido por 2 dá 12, 60 dividido por 2 dá 30. Então, 12/30avos, eu também consigo simplificar, fazendo a divisão por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 30 dividido por 2 dá 15. Novamente, eu consigo simplificar, agora eu consigo dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 15 dividido por 3 dá 5. Então, deu 2/5. Em 2/5 eu não consigo simplificar mais, tá? Aí, então, a probabilidade de sair número ímpar é 2/5. Vamos para o próximo agora. Número 11. Um hospital fez um estudo com 181 pacientes, vítimas de ferimentos provocados por projétil de arma de fogo, cujos dados foram organizados de acordo com o estado de admissão do paciente e o desfecho do caso, conforme apresentado na tabela. Estado de admissão, grave. Desfecho do caso, satisfatório. São 26 pacientes graves que teve o desfecho satisfatório e 77 pacientes graves que teve o desfecho ruim. Total de pacientes graves, né? 103. Agora, moderado. O desfecho do caso dos moderados sendo satisfatório, 15. Aqueles moderados que teve o desfecho ruim, 8. Total, desfecho satisfatório é 15, desfecho ruim é 5. Total, 15 mais 5, 20. Total é 20. Agora, leve, estado de admissão leve. Desfecho do caso, quando foi admitido leve, né? A admissão do paciente era leve, né? Os machucados lá, o sofrimento dele lá, né? A coisa era leve, 50 pacientes teve o resultado satisfatório. 8 teve o desfecho do caso sendo ruim. Total de pacientes admitidos com o caso leve, 58. Total de pacientes, aqui ele somou 103 com 20 mais 58, 181. Juntando os graves, moderado, leve, 181 pacientes. Todos os pacientes são 181. Bom, quantos teve desfecho satisfatório? 91. Total aqui de desfecho satisfatório, 91. Quantos teve desfecho do caso ruim? 90. Né? E o total mesmo de pacientes, 91 mais 90, 181. Um grupo de estudantes de medicina decidiu escolher aleatoriamente um dos casos de desfecho satisfatório. Então, a escolha dele, a gente tem que prestar atenção. Ele escolheu um paciente, resolveu escolher aleatoriamente um dos casos em que o paciente teve desfecho satisfatório. Né? Ó, para estudo. A probabilidade de o caso escolhido ser um paciente cujo estado de admissão era grave é de aproximadamente, letra A, 33,7%, letra B, 28,5%, letra D, 14,3%, letra E, 56,9%. Vamos ver qual das opções que vai dar certo. O que acontece? Aqui,
a gente vai pegar o seguinte. Casos de desfecho satisfatório. Quantas pessoas são? Desfecho satisfatório. 91 pessoas. Então, ó, desfecho satisfatório, eu tenho um total de 91 pacientes. Ele vai sortear, né, pegar lá para estudar, vai escolher aleatoriamente paciente com desfecho satisfatório, ou seja, dos 91 pacientes. Desses 91 pacientes, quantos foram admitidos no caso grave, né? 26. Aqui, ó. 26. Então, desfecho satisfatório e estado de admissão grave, 26 pacientes. Desses 91 pacientes, então, qual é a probabilidade dos 26 pacientes, né, de um deles ser, no caso ali, escolhido? A probabilidade, então, é 26 91 avos. E que é igual, quando você divide 26 dividido por 91, dá 0,2857 e assim vai, tem mais casos. Então, eu coloquei um valor aproximado aqui. Um valor aproximado de 0,2857. Bom, transformando em porcentagem, já que as minhas opções aqui são em porcentagem, como é que eu transformo em número em porcentagem? Pego ele e multiplico por 100%. Então, eu vou transformar em porcentagem. 0,2857 multiplico por 100%. Multiplicar por 100 é andar com a vírgula duas casas para a direita. Então, vou andar com a vírgula para cá. Ó. Andando duas casas, uma, duas, ela fica aqui entre o 8 e o 5. A vírgula entre o 8 e o 5, eu vou formar esse número, 28,57%. A resposta correta, então, é a letra B, tá? 28,57%. Me desculpa aqui, acho que na hora que eu fui montar aqui, faltou, né, a opção da letra C. Eu vou colocar ela aqui, mas ela para nós não fez diferença, pelo fato que a resposta correta ali era a letra B, né? Mas aí traz como opção a letra C, que era a opção 25,2%. Mas a gente olhando a resposta que mais bate com essa daqui, 28,57%, é a letra B, né? O que está bem próximo da nossa resposta ali, 28,57%. Eu posso falar que é 28,5%, que é a letra B. Então, a opção correta é a letra B. Terminou aqui o exercício.